Então eu vou falar de alguns depoimentos de familiares de desaparecidos políticos no Brasil, que eu gravei, recolhi esses depoimentos para fazer meu mestrado, que vai ser publicado em livro agora no começo do ano que vem. Chama-se Os Herdeiros da Memória, as lutas dos familiares de mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Eu terminei esse trabalho em 2005, mas só agora vai virar livro. Mas eu acho que essa história é uma história que deve ser contada, e espero que estimule que outros livros sobre essa temática sejam feitos também. Então, eu queria dizer que o processo psicológico de familiares de desaparecidos envolve tensões psicológicas muito peculiares, tal como me revelou a dona Felícia Mardini de Oliveira, que é mãe da Isis Dias de Oliveira, foi uma guerrilheira da Ação Libertadora Nacional, a ALN, que desapareceu em janeiro de 72 no Rio de Janeiro. A dona Felícia morreu com 93 anos, mas esse depoimento eu recolhi em 2002. Então ela fala da ambivalência que a ausência do corpo, por um lado, traz, que de alguma maneira aparta a pessoa, a mãe, da experiência do choque de ver o filho morto, mas por outro lado acarreta uma angústia permanente. Então ela fala: eu pensava, não vi, então não vou sofrer tanto. Mas foi pior, porque fica uma angústia que não termina nunca. Principalmente porque a gente fica pensando que ela morreu sob tortura. Quer dizer, a falta de... Eu queria mostrar a foto dela, a foto da mãe e tal, mas fica para a próxima. Então, a falta de incentivo para uma expressão social dessa angústia e de um luto, torna essas experiências ainda mais áridas, mais difíceis, Então, esse trauma emerge desses testemunhos como feridas na memória mesmo, feridas que não cicatrizam. Essa cicatrização é incerta porque não há subsídios emocionais, simbólicos ou mesmo factuais para transpor, para realizar uma subjetivação do fato dessa morte violenta. Quer dizer, não tem um corpo, não tem o enterro, não tem os responsáveis, não tem as circunstâncias da morte. No caso da Isis de Oliveira não tem nada, praticamente nada. Quer dizer, e a dona Felícia foi uma das mães que mais procurou informações. Foi uma das maiores batalhadoras que eu já conheci nesse país. Uma batalhadora que quase ninguém conhece, Mas ela enfrentou, desde 1972, ela enfrentou tudo e todos. Quer dizer, esses familiares precisaram lidar constantemente com essa resistência de transpor, de traduzir o inimaginável, que é ver o seu filho com 20 e poucos anos sendo torturado, sendo jogado de um helicóptero no mar, que talvez tenha acontecido com a Isis, e transpor isso para o registro das palavras. É muito difícil testemunhar sobre isso. Primeiro, porque ela não sabe exatamente o que aconteceu. E segundo, porque são histórias
tremendas mesmo, de sofrimento extremo, né? Então, esse testemunho, esses relatos, eles são permeados pela resistência, né? de compreender. A pessoa não consegue fechar a história, né? Portanto, a dificuldade de compreender essa experiência, ela se manifesta por meio da repetição. Você vê a pessoa o tempo todo contando, voltando ao suposto momento do desaparecimento. E a história da pessoa fica um pouco parada naquele momento, mesmo que já tenha acontecido há 40 anos. E o choro, tudo volta, porque aquilo não tem fim, né? Como ela mesma disse, é uma angústia que não termina nunca. Então, é uma experiência que se renova, né? Por isso que é chamado na justiça de crime permanente. O desaparecimento forçado só termina quando o corpo é encontrado. Como o corpo, alguns já vão fazer 50 anos do crime, né? E esse corpo não é encontrado, é um crime que acontece todos os dias há 50 anos, há 40 e poucos anos, né? Então, e o choro é recorrente também, né? E algumas mães, as poucas que ainda estão vivas, elas guardam, algumas têm o quarto do filho, com as roupas do filho, com o instrumento, por exemplo, se o filho tocava violão, né? Tem lá o violão, tem tudo arrumadinho, igual como ele deixou. Tem mãe que deixou a conta bancária, paga o serviço de previdência, porque acha que o filho está perdido, sem memória, e quando ele recuperar a memória, ela vai ter tudo organizado para ele voltar à vida normal. Enfim, é duro. Então, bom, eu poderia falar muito aqui sobre como que a gente faz para superar a ausência de vínculos com essa história, porque essa é uma história pública, embora muita gente não conheça. É uma história que diz respeito a toda a sociedade, não só a esses familiares e ao seu grupo de amigos e familiares, né? A gente precisa, a gente precisa realizar esforços coletivos de simbolização, né, para poder criar algum tipo de condição para que essas famílias e que a própria sociedade consiga elaborar simbolicamente esse trauma que aconteceu no país, que foram 21 ou 25 anos de ditadura, né? Mas eu vou aqui falar um pouco mais sobre os relatos propriamente. Então, por exemplo, a Ângela Mendes de Almeida, que era companheira do Luiz Eduardo da Rocha Melino, que foi um militante do POC, Partido Operário Comunista, foi assassinado sob tortura em 1971, e a família também moveu uma ação contra Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi comandante do DOI-COD, o Centro de Tortura de São Paulo. Ela relatou como que ela vivenciou essa angústia associada ao silêncio, né? Porque essa é uma história muito silenciada nesse país. Ela foi para o exílio, ela militou no exílio na Argentina, depois na França, em Portugal. Militou inclusive na luta armada e tudo. E aí depois voltou ao Brasil. Então ela disse, nesse período, os 5 anos de militância clandestina fora do Brasil, eu tinha a sensação de que deveria fazer isso por ele,
que a melhor coisa que eu podia fazer pela memória dele, porque ela já sabia que ele estava morto, né, era continuar militando. Sentia isso como uma obrigação, para que aquilo não fosse sem sentido, a morte dele, né? Porque quando eu cheguei ao Brasil, as pessoas me disseram que aquilo foi em vão. Outras se mostraram indiferentes. Foi um choque muito grande para mim. Tudo parecia mais distante do que quando eu estava no exílio. Foi aí que eu me exilei no interior do Rio de Janeiro. Quer dizer, ter voltado do exílio foi mais chocante do que ter sido exilado. Então, esse foi um outro aspecto também, né? Um aspecto importante, que é esse sentimento de isolamento que as famílias sentem. Um outro aspecto também é o sentimento de culpa que o sobrevivente tem em relação àquele que morreu, né? A família, mesmo quando não é militante, principalmente aquele familiar que também é militante, aí se sente ainda mais culpado, né? Mas mesmo a mãe e o pai também se sentem culpados, porque sentem que podia ter feito alguma coisa a mais para que o filho não morresse, para que o companheiro não morresse, né? Esse é o caso, por exemplo, da Susana Keninja Lisboa, que naquele período era integrante da ELN também, esposa do Luiz Eurico Terreira Lisboa, que desapareceu em setembro de 1972 em São Paulo. Ela fala assim: eu fui para São Paulo para ficar um mês. Eles militavam nesse momento no Rio Grande do Sul. Eles tinham acabado de voltar de Cuba, eles tinham feito treinamento de guerrilha em Cuba e voltado de Cuba. E aí ela foi para São Paulo para ficar um mês. Ela viajou em junho de 72 e nesse período ela não conseguiu descobrir a organização, a ELN não descobriu como que eles estavam sendo seguidos. Eles percebiam que estavam sendo seguidos, mas não descobriram como, pela repressão, né? Então eles desmobilizaram todo o aparelho lá, a casa que eles tinham, onde eles viviam clandestinamente, e isso fez com que ela perdesse a possibilidade de mandar cartas para a caixa postal que ela mandava para ele em Porto Alegre. E aí ela queria avisar que ela não ia chegar na data prevista. E aí ela não conseguiu, sofreu um monte, sofreu muito. E aí ela falou: eu sentia-me mal de pedir para sair de casa, onde nós ficamos escondidos, porque era mais um transtorno, tudo estava muito difícil. Por fim consegui ir para o Rio Grande do Sul. E acabei sabendo que ele tinha viajado para São Paulo. Ele viu uma notícia da morte, da prisão de José Júlio, e alertou meu irmão de que viria atrás de mim. Na primeira semana de setembro de 1972 ocorreram os últimos contatos dele, depois ele desapareceu. Então vivi muitos anos com um peso de chumbo na consciência por ele ter morrido me procurando. Vivi com uma sensação muito ruim de não ter pressionado mais para sair daquela casa, para escrever e antecipar meu retorno. Eu tinha certeza de que ele tinha recebido minhas cartas. Isso é tão complicado, não fui eu que matei ele, claro, mas é uma circunstância difícil de administrar. Mesmo na clandestinidade, durante anos voltei várias vezes ao sul para procurá-lo. Viajei atrás de alguns contatos dele, tentando reconstituir o que poderia ter acontecido, procurando notícias sobre ele. Enfim, há relatos parecidos com esse de mães, de irmãos, não só de parentes que são militantes também, né? Alguns familiares ficaram tão mal com essa situação que eles chegaram a se suicidar, né? Por causa da morte ou do desaparecimento do irmão, por exemplo. Então, é uma situação realmente muito difícil, essa agonia, esse sentimento de culpa, esse sentimento de isolamento. Dos filhos, então, é mais difícil,
né? Mas acho que estou me alongando muito. Acho que já deu para dar uma noção para vocês de qual é a situação e como é difícil o trabalho de luto, né? A energia que é necessária para tentar cicatrizar essa ferida e de como que esse é um trabalho que é coletivo, ele não é individual somente, né? E que ele é feito a partir da memória individual e da memória coletiva, e que ele precisa necessariamente da nossa capacidade de escuta, né? Para superar a melancolia, para superar esse luto inacabado, essa ferida que não cicatriza, né? Então acho que eu posso parar por aqui, que aí acho que vocês têm tempo para fazer perguntas, né? Eu só queria dizer o seguinte, que o fato da Comissão da Verdade ter avançado praticamente nada especificamente, avançou em outros temas, mas especificamente sobre as circunstâncias das mortes e dos desaparecimentos e sobre os responsáveis por esses crimes, é particularmente grave, né? E demonstra assim essa lógica astuta que eu falava, né? Fala-se do assunto, mas de uma maneira superficial, né? Mais uma vez, nesse assunto especificamente prevaleceu essa lógica. Então, você reconhece que esse assunto é importante, mas você desloca para a periferia do universo político o centro do problema, né? E o debate do sentido dessa questão e a responsabilização pelos crimes, então nem se fala, fica lá para as calendas gregas mesmo. Então isso é muito sério, como aconteceu no caso da escravidão, né? Porque se falava muito que depois da escravidão viria a discussão sobre indenizações, etc. Isso daí que o Rui Barbosa teria queimado todo o arquivo sobre a escravidão. Também sobre o Estado Novo, a ditadura Vargas, houve uma CPI para apurar os crimes da ditadura Vargas, ela nunca terminou, pelo menos nunca se encontrou os arquivos dessa CPI. Então, a gente vê, infelizmente, essa história se repetindo. Obrigada. Oi, boa noite. Vou tentar organizar minha pergunta. Isso eu acho que é um tema que cada vez tem se tornado mais importante, né? A gente está vendo hoje com o avanço da direita. Qual a falta que esse debate faz, né? Então, quando as pessoas falam, não existe mais esquerda ou direita, ou nazismo é de esquerda, ou na ditadura militar não tinha corrupção, então é uma maneira da direita se utilizar disso, né? A minha pergunta a direita ela tenta abafar algumas coisas da época da ditadura militar, mas por que no Brasil tem essa especificidade de isso ser muito mais apagado do que nas outras ditaduras da América Latina? Qual que é o porquê, assim, historicamente? Alguém mais? Ou seja, ela ainda nasceu, cresceu numa família revolucionária. O que a repressão fez com a sua família? Muitos daqui não sabem. Seria oportuno você fazer um breve relato disso. Eu gostaria de comentar, Janaína, e já te agradecendo também pela tua contribuição com o curso e com a nossa formação, né, na questão dos direitos humanos. É muito oportuno mesmo a forma que inclusive, com toda a inquietação, a Jéssica colocou, que eu acho que é importante. Porque é tão difícil, eu acho que para as famílias, né? Então, a minha experiência do lado do Dermi, ela me permite
entender também um pouco quais são as consequências de pessoas que sofreram nesse período sombrio e dolorido para muita gente, né? A gente quase não costuma comentar, e se vocês, que alguns aqui já conhecem um pouco da trajetória dele, a forma como ele se expõe, a forma como ele fala, mas é tão difícil para ele, às vezes, dizer o que ele sente, como é que ele se vê. Às vezes as pessoas não sabem, né? É muito difícil mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que cada família poderia contribuir com a sociedade, dizendo o que elas passaram, o que elas viveram. O teu trabalho é muito importante, porque até hoje o Berlim, ele tem crises de pesadelos, treme e grita à noite. Ele não fala, quase ele não fala sobre isso. Sente dores. Então, o teu trabalho, eu fiquei dolorida, porque o teu trabalho demorou tanto para ser publicizado. Tem 17 anos que tu coletou esses dados. E elas não foram ouvidas, essas mães. Algumas já não estão mais aqui, para ter a oportunidade de pelo menos ver que você lutou, né? Sua família sofreu e você tentou buscar essa memória e dar esse testemunho para que isso não acontecesse. Infelizmente, nós estamos retroagindo, estamos voltando para trás, e a sociedade hoje enfrenta golpe em cima de golpe. Então as torturas, elas continuam nas periferias da cidade. A lei da anistia está sendo ameaçada. Terça-feira passada, a advogada do Fórum dos ex-presos e perseguidos políticos do Estado de São Paulo, 10 horas da noite, recebeu uma ligação que tinha caído a lei da anistia, a rubrica que faz o pagamento dos pensionistas, das pessoas que foram anistiadas. Então, isso é um reflexo para mim do quanto isso foi calado, do quanto isso não foi trabalhado pela esquerda durante esses últimos anos, de forma coerente, de forma correta, para que a sociedade soubesse. Porque se soubesse de fato o que essas famílias e esses familiares passaram, jamais nós teríamos em manifestações pessoas pedindo a volta da ditadura militar no Brasil. Jamais teriam pessoas defendendo um regime ditatorial em qualquer país desse planeta. Então, é muito oportuno, quero te agradecer, porque é uma forma também de eu refletir e pensar um pouco na vida do meu companheiro de vida. Obrigada. Bom, a pergunta é de difícil resposta, mas eu vou tentar. Bom, a ditadura brasileira ela teve uma particularidade que ela sempre foi muito preocupada com sua legitimação e com a sua legalização. Então ela se protegeu o tempo inteiro de uma legalidade de exceção, né? Sempre uma produção grande de uma legalidade de exceção basta, digamos assim, e soube transitar bem entre essa. No estado de exceção você tem uma zona de indistinção entre o fato, as práticas mesmo do Estado repressivo, e a legislação de exceção, né? Tem uma zona de indistinção que se confunde o que é lei e o que é fato, o que é norma e o que é fato. E a ditadura brasileira soube transitar bem nessa bagunça organizada, né? Então, havia uma sobreposição muito grande das leis anteriores ao golpe, né, com as leis de exceção,
Além disso, os atos excepcionais, os atos institucionais, enfim, tem um escritor alemão que definiu o nazismo como uma bagunça organizada. E eu acho que esse termo pode ser bem usado com as devidas proporções e ressalvas, etc., para o caso brasileiro. Nós já tínhamos uma tradição grande de burocracia, de um Estado burocrático grande e tal. Já tínhamos uma tradição grande de uma sociedade autoritária, né? Então, nós já tínhamos herdado uma justiça militar do Estado Novo, que era civil e militar. Por exemplo, a CLT já tinha um componente, já desde 43, que controlava os sindicatos. Então, por exemplo, quando tem o golpe e tem a Operação Limpeza, que eles caçam um monte de gente de sindicato ou diretorias inteiras, etc., eles fazem uso da própria legislação da CLT. Quer dizer, há uma série de mecanismos que já estavam colocados, que eles puderam usar junto com a legalidade de exceção, né? E fazendo assim com que o poder do executivo aumentasse enormemente, né? Por outro lado, além deles fazerem isso, eles fizeram uma repressão bastante seletiva e que mudou. Então, houve a combinação de estratégias repressivas variadas ao mesmo tempo, conforme o alvo a ser atingido. Então, no teatro, a censura foi de um jeito, no cinema foi de outro, no livro foi de outro. Percebe? E também com a luta armada foi de um jeito, com os militantes, o PCB e tal, de outro, com os sindicalistas mais ou menos de outra maneira, o movimento estudantil mais ou menos de outra maneira, e dependendo da época também, né? Então, de qualquer maneira, eles optaram por matar as lideranças ou as pessoas mais ligadas à luta armada, o que não excluiu a liderança, mais de 20 membros do Comitê Central do PCB, por exemplo, etc., né? Além disso, quer dizer, no mesmo momento em que eles passaram a diretriz que criou a UBAN, que depois viria a criar o DOI-CODE, segurança interna, eles passaram a diretriz para a segurança pública, que era a criação da PM centralizada e comandada pelo Exército. Já aumentou enormemente também a repressão sobre a população em geral, né? E daí que morreram muitos indígenas, daí que morreram muitos travestis, prostitutas, negros e tudo mais, né? O extermínio em geral foi ampliado, né? A violência policial em geral aumentou, mas é muito difícil fazer esse estudo porque os dados não são confiáveis da época, certo? Então, assim, você fazer uma comparação, e é enorme, então precisa alguém querer muito, né? Fazer essa comparação antes, durante e depois. E mesmo porque os dados, por exemplo, do Brasil Nunca Mais, também eles são dados repetidos, precisa checar. Eles são até 79, a gente precisaria ir até 88, porque também há uma discussão. A ditadura acabou em 85, porque a emenda constitucional número 11, que passou tudo que estava no AI-5 para a Constituição, ela, na verdade, ela dura até a hora que passa a vigorar a Constituição de 88. Então, a concentração de poder no Executivo era enorme até acabar a Constituinte. Então, tudo isso
a gente precisava avaliar tudo que tem na justiça militar até 88, ou pelo menos até 85. Então não foram 20 mil atingidos, provavelmente foram mais. Além do que muita gente foi presa e não foi registrado. Existia uma forma, a primeira forma de repressar é você prender por 1, 2, 3 dias, uma semana e não registrar. Né? Dessas 20 mil, 2.800 foram condenados a 5 anos. E 800 e pouco foram condenados até 90 anos. Quer dizer, um número bem restrito foi condenado a penas altíssimas, né? Quer dizer, tudo foi muito, quer dizer, se torturou amplamente, se matou seletivamente, do ponto de vista assim, politicamente, a repressão política estrita, né? Agora, por exemplo, o massacre indígena foi político na medida em que foi até genocídio, né? É difícil de provar isso e tal, em alguns casos, mas, por exemplo, os indígenas foram contra a construção de estradas que eram estratégicas para os militares. Então, eles mataram os indígenas, isso é político, né? Quer dizer, tem uma série de questões que a Comissão da Verdade não trabalhou corretamente, porque botou nos anexos, em vez de botar essas mortes indígenas e camponesas, em vez de colocar na parte principal do relatório. E se a gente entende direitos humanos como indissociáveis, quer dizer, direitos sociais, culturais, estão juntos os direitos políticos. Então tinha que entrar tudo junto, os camponeses, os indígenas. Então a gente, por exemplo, eu sou coautora do dossiê Ditadura, dos mortos e desaparecidos políticos, que foi base para o trabalho da Comissão da Verdade. A gente sempre colocou que eram 1.100, quase 1.200 mortos, camponeses mortos, segundo o MST e segundo a CPT. Como eles já tinham feito um livro, a gente não colocava os nomes todos juntos. E também porque a gente achava que era dever do Estado investigar para apurar a participação direta ou indireta do Estado, porque muitas vezes nessas mortes de camponeses a responsabilidade do Estado foi indireta, né? Então tudo isso tinha que ser investigado e não foi, infelizmente. Então, assim, essa questão da responsabilidade indireta do Estado, toda essa seletividade, todo esse uso bastante esperto, né, bastante sábio, essa adoção de várias estratégias repressivas ao mesmo tempo, conforme o alvo, conforme o momento, o fato de usar alguns para deixar o Congresso funcionando mesmo bastante controlado, né? Ter eleições para alguns cargos, mesmo que elas fossem bastante controladas. Tudo isso deu uma aparência de legalidade, de normalidade, que engana muita gente, né? E que dava uma legitimidade, principalmente internacional, para o regime. E nacional deu também, junto com o sucesso econômico, principalmente do período do milagre econômico, mas a gente tem que lembrar que o Brasil cresceu de 39 até 1980 ininterruptamente. É claro que entre 69 e 68, 73 cresceu mais, né? Mas cresceu à custa de aumentar a disparidade econômica, né? Elitizou mais a riqueza, né? Então, enfim. Tinham mudanças globais também que ajudaram. Sim. Enfim, mas estou dizendo, essas são características que as outras ditaduras da Argentina e do Chile, mesmo do Uruguai, não foram tão... não tiveram essa sagacidade toda. Embora haja um documento do Centro de Informação do Exército brasileiro,
de 74, que ele diz: nós estamos muito contentes porque nós conseguimos exportar o nosso modelo para o Uruguai e para o Chile com adaptações locais. E, de fato, o Chile e o Uruguai são mais parecidos com o Brasil, a ditadura brasileira. Você tem que o papel do Brasil é fundamental, porque ele que é o que exporta a ditadura para os outros países, né? Essa ditadura de tipo doutrina de segurança nacional, né? E ajuda o golpe no Chile e no Uruguai, principalmente. Então, acho que expliquei um pouquinho, né? Tem mais coisa para dizer, mas acho que isso aí já dá para você se divertir um pouco, né? Bom, sobre a minha história eu vou contar rapidinho, e está no Google, está aí nos livros, vocês podem olhar com mais tempo. Eu só vou dizer que eu fui presa com a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, em 72, quando eu tinha 5 anos, e fui levada para o DOI-CODE de São Paulo. Minha tia estava grávida de 7 para 8 meses, eu fiquei lá no DOI-CODE mais ou menos, não sei, mais ou menos uma semana, 4, 5, 6, 7 dias, não sei, a gente não sabe. E depois fui levada para casa de um policial que era casado com uma tia minha que eu não conhecia, porque eu nasci na clandestinidade, então eu não conhecia minha família, que era toda mineira. E esse era um policial corrupto, de uma delegacia que forneceu vários policiais para o DOI-CODE de Belo Horizonte. E acho que por isso que o USTRA mandou eu e meu irmão para ficar com ele. Então eu fiquei 6 meses sequestrada na casa dele, ele dizendo que meus pais tinham me abandonado, que, enfim, sem notícia nenhuma, e isso foi muito duro para mim. Mas quando a minha tia foi solta, ela é uma das pessoas, ela foi guerrilheira do Araguaia, mas sobreviveu, e ela foi uma das pessoas que ficou presa 5 meses e não tem registro, ela não foi. Então ela é uma das que não está no Brasil nunca mais, por exemplo, né? E assim como ela teve, acho que tem vários casos. Ela foi levada para Belo Horizonte, e Belo Horizonte as duas famílias se conheciam, a família da minha mãe e a família do meu pai, e ela acabou me encontrando, é uma história longa e tal. Ela acabou nos encontrando, e assim, depois de 6 meses, eu voltei a viver com ela, com meus avós no Rio de Janeiro, e depois de um mês encontrei meus pais no Carandiru. E depois ainda fiquei esperando meus pais serem soltos, mais uns 4 meses, e depois meu pai foi preso de novo e ficou mais 3 anos preso. É essa a história, resumidamente. Então os anos 70 foram difíceis para mim. Eu vi minha mãe sendo torturada, mas não me lembro. Fazia parte, quer dizer, nós fomos presos para pressionar meus pais a falar, né? Então nós fizemos parte da tortura. Mas eu não lembro. Então tudo é muito difícil, mas existe um peso, uma dor, uma coisa assim, mas sem muita imagem, sem muita. Porque eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 4, e a cabeça e a psique tem esses truques, a gente esquece. Nesse caso foi bom. Então é isso. Obrigada.